Olá, eu sou Pipoca e seja bem-vindo a mais um Informa Circo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um medalhista de ouro. Esse cara é nada mais, nada menos que Liwi West, que é uma das minhas maiores, se não a minha maior inspiração dentro do circo. Ele nasceu em 1988 na Canberra, na Austrália. E caso você não saiba exatamente onde fica Canberra, pode ficar tranquilo que esse mapa aqui explica exatamente onde fica. O Liwi é o irmão caçula de 4 irmãos homens. E isso é um ponto importante na carreira dele, porque os irmãos mais velhos dele também eram bem ativos fisicamente e mentalmente. O irmão mais velho dele começou a fazer ginástica e o Liwi se interessou e tentou treinar um pouco, mas não aguentou muito a parte do condicionamento físico e acabou saindo fora. Por mais que ele gostasse muito do resultado, da parte acrobática, que ele achasse muito legal, conseguir fazer as acrobacias e tudo mais, na parte do condicionamento ele realmente não aguentava na época. Daí depois de sair da ginástica ele acabou encontrando o breakdance e se identificou muito mais e gostou bastante da comunidade que treinava junto com ele. E ali ele foi desenvolvendo bastante até que um dia ele encontrou o malabarismo e começou a treinar enlouquecidamente. Ele ficou obcecado pelo malabarismo, tanto que ele treinava horas e horas direto. Ao ponto que o pai dele chegou a comentar que se ele se esforçasse tanto para os estudos, pro quanto ele se esforçava para o malabarismo, ele teria uma carreira brilhante. Mas claro que depois o pai dele reconheceu que o malabarismo também trouxe uma carreira brilhante para ele. E aí por conta do malabarismo, ele acabou fazendo uma escolinha de circo e pegando gosto de se apresentar. E lá ele acabou experimentando várias outras áreas do circo e pegando gosto por elas também. E decidiu que ia fazer carreira naquilo, tanto que escolheu fazer o NICA, a Escola Australiana de Circo. Que por acaso eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, é só você procurar, eu vou deixar um cartãozinho aqui para facilitar a sua pesquisa. E logo depois de terminar o curso dele no NICA, ele foi contratado pelo Circa, que é uma companhia australiana muito boa. E por acaso também é uma companhia que eu já comentei aqui no canal, por mais que o vídeo seja meio velho e tenha outro ritmo, vale muito a pena você assistir. Daí depois de algum tempo trabalhando com o Circa, ele acabou vendo a oportunidade de participar do Cirque de Demain, que... Olha só, se por acaso você não conhece esse festival, eu já fiz um vídeo explicando sobre ele, que por acaso foi o primeiro vídeo do meu canal, e eu vou deixar o link aqui pra facilitar a sua vida. Daí lá ele foi sem muita pretensão e acabou apresentando um número de faixa muito bom. Tão bom que acabou ganhando a medalha de ouro. Ele subiu o vídeo completo dessa apresentação no canal dele e eu vou deixar na descrição o link pra você assistir por completo. Essa medalha de ouro obviamente chamou muita atenção pro trabalho dele, mas uma outra coisa que também chama bastante atenção é o canal do YouTube dele, que por acaso foi onde eu conheci as pesquisas todas que ele faz. E bom, pra facilitar o entendimento de quão incrível esse cara é e o motivo dele ser minha inspiração, além do vídeo do Cirque de Demain, eu vou deixar outros dois linkados aqui embaixo. O primeiro é de 2009 e eu acho que é o que tem mais visualizações do canal dele, que chama Floorgasm, que é basicamente um compilado de muitos movimentos que ele criou no solo. E sério, é difícil de explicar, é muito mais fácil você assistir pra entender o que eu quero dizer. Mas é basicamente uma grande gama de movimentos, todos bem conectados e com uma criatividade muito interessante. E ele tem uma leveza, uma limpeza em todos os movimentos que é muito bonito de ver. Além do fato de que você percebe que ele tá se divertindo enquanto faz, isso acaba sendo divertido de assistir também. E o outro vídeo que eu queria indicar, além do Floorgasm, é o One Day, que é basicamente pra você acompanhar como é um dia de treino dele. De novo com um compilado de vários pequenos segmentos de várias coisas que ele treina. E foi nesse vídeo que basicamente eu descobri que ele faz todas as coisas que eu gosto de fazer também. Tem parada de mão, tem solo, tem malabares e tem muita coisa criativa. Sério, esse vídeo é muito importante e muito inspirador pra mim, porque foi quando eu conheci o termo generalista. Você provavelmente sabe que quem faz tecido é tecidista, ou quem faz trapézio é conhecido como trapezista. Só que um termo que não é tão comum é o generalista, que seria basicamente aquele que faz um pouco de tudo. E bom, eu sempre gostei de um pouco de cada coisa dentro do circo e sempre tive muita dificuldade de escolher qual que é a que eu mais gosto. E sempre que eu ia tentar explicar isso, as pessoas não entendiam muito bem e sempre perguntavam qual que era a minha especialidade. Daí depois que eu conheci o trabalho do Liwi, eu percebi que você pode sim gostar um pouco de tudo. E outro detalhe importante é que muita gente que eu expliquei que eu gostava um pouco de tudo, sempre vinha com a questão de que se eu gosto um pouco de tudo, eu nunca vou ser bom em nada. E se você ver os vídeos do Liwi, você pode ver que esse argumento não funciona tão bem assim. Se você se esforçar bastante, você pode realmente ser muito bom em várias áreas. E só pra ficar claro, eu não tô dizendo que generalistas são melhores que especialistas nem nada desse tipo. O ponto aqui é que eu me identifico bastante com esse ponto de vista e isso pra mim é muito importante. Porque dessa forma eu consegui continuar trabalhando no que eu gostava sem ficar com aquela pressão de ter uma necessidade de escolher uma das coisas pra se especializar. Então se por acaso você que tá assistindo se identificar com esse perfil, entenda que você não tá sozinho e que você pode continuar trabalhando desse jeito. E bom, se você ainda não conhecia o Liwi West, corre lá pra assistir os vídeos dele. Infelizmente ele já não é mais tão ativo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube e afins.
mas ele já tem bastante conteúdo subido lá no canal dele, então você pode ir lá e assistir. Muita informação que eu trouxe nesse vídeo daqui veio de um podcast gringo que fez uma entrevista com ele. E se por acaso você nunca ouviu falar desse termo podcast, resumidamente, ele é um arquivo em áudio para você escutar enquanto faz outras coisas. O único problema é que ele é todo em inglês e como é um podcast, é meio que impossível ser legendado ou coisa do tipo. Então ou você sabe inglês ou você não consegue ter acesso a ele. Mas se você entende bem inglês, eu vou deixar o link na descrição para você ouvir esse podcast que é muito interessante, tem bastante coisa legal, tem quase 1 hora de duração. E bom, esse foi mais um Dossiê Circense. Eu já fiz outros vídeos desse tipo. Se você tiver interesse em conhecer outros artistas importantes no meio do circo, eu vou deixar aqui a playlist para você clicar e assistir todos os vídeos anteriores. E se por acaso tem algum outro artista que você acha que é importante e que podia aparecer nesse quadro, não esquece de comentar aqui embaixo ou tentar falar comigo pelas redes sociais. E se esse for o seu primeiro vídeo no meu canal e você gostou bastante do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos vídeos do YouTube, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais, então é só seguir lá, todos os links estão na descrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, comenta pra mim o que você achou do vídeo, que pra mim é muito importante. E é isso, até a próxima